Glória a Deus, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está alegre com Jesus? Dá glória a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor para fazer menção do seu nome e aprender no seu templo. Você que pode abrir sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4. Muito obrigada. Obrigada. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, verso de número 10. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero ser grata a Deus por esta oportunidade, por estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Nos dias em que estamos vivendo, cada dia na presença de Deus precisa se tornar único, pois não sabemos o dia e nem a hora que Ele vem. A Deus seja dada toda a glória pelos 19 anos dessa casa, pastor Magno Rufino. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, lhe prospere, lhe guarde e lhe faça prosperar. Meu amigo Eliel, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Obrigada pelo convite. É muito bom estar conhecendo a sua casa. Nós que somos pregadores sabemos qual é a verdadeira importância de termos um lugar a qual nós podemos ser ministrados. Deus continue te abençoando. Pastor, a todos os obreiros dessa casa que nos receberam com muito carinho, que Deus venha estender o galardão de vocês hoje e sempre. Meus parabéns à igreja, está todo mundo lindo, nós já podemos sentir a presença de Deus aqui e nós vamos continuar a ouvir a sua voz. Faço acompanhada da minha mãe, que nós, quando decidimos pelo ministério, decidimos aceitar o chamado de Deus, podemos optar por ter muitas referências e eu escolhi a minha mãe. Eu falo para todo mundo que se eu for metade da mulher de oração que ela é, eu já estou feita. Meu querido amigo, pastor Renato Teixeira, sua filha que nos conduziu, nos levará de volta. Obrigada pela companhia de sempre, por poder estar somando o ministério. Gabriel, sempre cheio. Você sabe que dispenso comentário para você, a gente é de muitos anos já. Deus em Cristo continue te abençoando, amigo, eu te amo muito, você mora no meu coração. Minha mãe, o Gabriel, Sara, eu falei, é ele mesmo, não morreu não, tá vivo. Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, verso de número 10, diz assim: E Jesus disse-lhe: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, não tens com que tirar água e o poço é fundo? De onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e seus filhos e seu gado? E Jesus lhe disse: Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não precise vir aqui tirá-la. E Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e vem aqui. O verso 28 diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde conhecer o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro de Jesus. E você que pode, diga amém por esta palavra. Amém. O capítulo 4 do Evangelho de João é separado a nós para narrar o projeto de redenção e graça que Jesus, por vontade divina, decide traçar sobre a vida desta mulher. Nós sabemos que durante o seu ministério existiu alguns momentos de seus milagres, prodígios, maravilhas e sinais, em que todas as vezes que as ações de Jesus davam por entender que ele era o Messias profetizado nas Escrituras, por não ter chegado o tempo dele se manifestar como Messias, ele dizia para os seus discípulos não dizerem nada. Ou quando as pessoas o questionavam acerca dele ser ou não o Messias, ele simplesmente não respondia.
O capítulo 4 narra essa história de redenção, porque é neste contexto, através da história desta mulher, que Jesus decide se revelar como aquele que veio, não só para transformar a vida do homem de uma forma externa ou de uma forma cotidiana, mas veio mudar e restaurar a vida do homem para que assim ele pudesse ter a oportunidade de não só viver a plenitude das coisas de Deus aqui na terra, mas para herdar a vida eterna. João começa o capítulo 4 narrando que existe uma discussão acerca da identidade de Jesus. Perceba que essa dúvida acerca de quem Jesus é nunca morou na mente de Jesus. Jesus é alguém que é convicto daquilo que o Pai falou a seu respeito. Mas os fariseus agora armam uma roda, definem um questionamento sobre quem batiza mais pessoas nas águas. Jesus é o assunto e a pauta é: quem batiza mais pessoas nas águas? Jesus e seus discípulos ou João Batista e seus discípulos? Perceba que, se a dúvida não mora na mente de Jesus, não há por que Jesus tentar explicar alguma coisa para os fariseus. E enquanto os fariseus e os escribas estão discutindo entre si acerca da sua funcionalidade, Jesus, ao invés de estar preocupado de tentar provar alguma coisa para alguém, está mais preocupado em revelar a sua utilidade diante do chamado do Pai. Quando nós lemos Mateus capítulo 3, nós vemos Jesus diante de João Batista, e a pregação de João Batista é: eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas após mim virá um que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus chega perto de João Batista, é submergido sobre as águas e volta, o céu se abre e uma pomba personificando o Espírito Santo repousa sobre a cabeça de Jesus. No mundo espiritual existe uma ratificação acerca da identidade de Jesus. O Pai agora exclama e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então nós conseguimos entender que a dúvida da utilidade de Jesus não mora na mente de Jesus, porque alguém que recebeu uma palavra do Pai não pode dar ouvido às vozes de invalidez que fariseu me dá, porque mente de fariseu não alcança o nível da promessa. Todos os dias eu peço a Deus para ser como Jesus, como Sara, alcançar o nível de inteligência emocional e espiritual para entender que eu não preciso tentar explicar para quem não decidiu não entender aquilo que eu carrego ou aquilo que Deus depositou sobre a minha vida. Se eu puder liberar algo nesses 19 anos deixe eles duvidarem. Se você tem certeza quem você é em Deus e para que você foi chamado, pode sair da Judeia, vai até Galileia, mas antes passa por Samaria, porque se na Judeia tem alguém duvidando do que você carrega, em Samaria vai ter alguém que vai ser alcançado por quem você é em Deus. O problema é que dia após dia estamos com vontade de provar alguma coisa para alguém. E eu vim dizer que você não foi criado para suprir expectativas humanas. Você foi criado para suprir expectativas do céu. Pegue na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele ou para ela, diga: o céu não te chamou para ser visto. O céu te chamou para ser útil. E utilidade nada tem a ver com visibilidade. Você pode ser útil sem estar sendo visto. E esse é o tempo em que Deus vai levantar aqueles a quais verão que a seara é grande, poucos são ceifeiros, mas vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, porque eu não quero ser visto, mas quero ser útil. A sua necessidade de provar alguma coisa para alguém nunca será maior que a necessidade que Deus tem de te usar para alcançar a vida de alguém.
Jesus não perde tempo tentando falar com o fariseu, porque mente de fariseu não alcança o nível da promessa. Jesus podia ter perdido tempo e saúde emocional tentando explicar para os fariseus, mas ele sabia que a hora estava passando e meio-dia ele tinha um encontro com alguém. Saiamos da Judeia, vamos à Galileia, e me é necessário passar por Samaria. O caminho que Jesus escolhe talvez é um caminho que ninguém escolheria. O trajeto que ele toma talvez seja um trajeto em que muitos evitam. E talvez por causa das coisas que você já passou ou já viveu, você olhe para o céu e diga, mas eu não precisava ter passado por isso tudo. Existem coisas que passamos, dores que enfrentamos, olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu não precisava estar passando por isso, e isso me desqualifica a viver os teus projetos. Só que eu vim te lembrar que se Jesus tivesse medo do que você tem medo, ele não tinha enfrentado uma via dolorosa que era tua. Se ele tivesse medo do que te causa medo, ele não tinha enfrentado dores que eram suas. Ele não tinha enfrentado uma coroa de espinhos que estava reservada para você. Então pare de dar essas desculpas cansadas de que aquilo que você passou te desqualifica para viver. Efésios capítulo 2 verso 8 vem para quebrar todas as suas desculpas. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, você não é bom o suficiente, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Os discípulos estão no barco, as ondas estão açoitando e eles pensam: vou morrer. Só que eu conheço um Deus que quando dá uma ordem garante a travessia. O medo está açoitando os seus corações, o desespero está batendo na sua alma. E Jesus, Sara, fica tranquilo que o que te afeta não afeta a Deus. O que te desespera não desespera a Deus. O que te causa ansiedade, insônia, não causa isso em Deus. Enquanto no lugar do milagre, no lugar do propósito, eles estão com medo, Jesus está tranquilamente caminhando até eles. Porque o que para você é medo, o que para você é dor, o que para você é ansiedade, o que para você é caos, o que para você é desistência, para Jesus é plataforma de sustentação. Ele passa por cima, ele passa por cima. Se você tiver uma mão para levantar e um coração para receber, eu não sei por qual currículo ele teve que passar, eu não sei quantos pecados estão listados na história da tua alma, mas Jesus manda eu te dizer: eu vou passar por cima do que tiver que passar para alcançar a tua casa. Eu vou para Lebaia Calassandarábia. Eu vou passar por cima do que tiver que passar para traçar em você o plano do céu. O caminho que ninguém queria. O currículo que todos evitavam. O currículo que muita gente olhava e dizia: não, do jeito que ele veio, não tem como alcançar o que Deus falou. Só que Jesus não precisa de meios que façam sentido para trazer finais de glória. E isso não é jargão de pregador, é palavra. Melhor são o fim das coisas do que o começo delas. Eu não sei como a tua história começou, mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei como você começou, mas em Deus eu sei que como você vai terminar. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando. Oh meu Deus do céu, tem gente que entrou aqui dizendo: mas Sara,
tudo que eu passei, tudo que eu sofri, não. A luz do justo é como a luz, a vida do justo é como a luz da aurora. Brilhou um pouquinho ontem, brilha mais amanhã. Brilhou um pouquinho ontem, brilha mais depois de amanhã. Deus está usando este tempo para aperfeiçoar testemunhos que vão gerar vidas em alguém. Meio-dia, sol quente, viagem extensa e cansativa. Jesus para no poço em Sicar e dá uma ordem para os discípulos: vão comprar comida. Preciso que você entenda que o problema da mulher, cuja qual Jesus vai escolher para anunciar quem ele é, se deu por causa dos seus relacionamentos com homens. Afinal, as suas escolhas comprometeram o seu futuro à solidão. As suas escolhas comprometeram o seu futuro ao abandono. Só que Jesus é o único capaz de desfazer futuros que foram comprometidos por escolhas que fizemos sem pensar. Jesus é tão inteligente que ele sabe que se ela visse os 12 e Jesus, rapidamente ela se retrairia, porque a sua mente avisaria para ela: olha, já passou tanto homem pela tua vida, já te bagunçou tanto, já te abandonou, já abriu lacunas na tua alma, não pega água agora não, espera eles irem embora. Só que o momento de cura era ali. O momento do encontro era ali. E Jesus não vai comprometer o propósito por causa de pessoas que não fazem parte dele, que estão inseridas. Então me ajude a pregar, porque eu tô rouca. Pegue na mão desse crente que está ao seu lado. Ai, Sara, fazer isso é coisa de pregador chato. Não, fazer isso é coisa de pregador assembleiano. Pegue na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: se prepare, porque Jesus vai mandar muita gente e comprar comida. Sara, eu não entendi, melhora pra mim. Deus vai arrumar um pretexto para arrancar da tua vida aqueles que não fazem parte do projeto que ele estabeleceu. Deus vai desfazer alianças que você tem medo de desfazer. Deus vai cancelar alguns cafés que você marcou de gente que não acreditava no que ele disse ao teu respeito. Jesus não vai comprometer a cura que ele já tem planejado para você, porque você não é capaz de se desfazer de algumas pessoas. Já te machucou, já te abandonou, já te feriu. A história está se repetindo e você está achando que dessa vez vai ser diferente. Eu não sei qual é o pretexto que o céu vai arrumar, mas se prepara, porque Jesus vai mandar muita gente ir comprar comida. Aí você vai dizer: Sara, mas ele era tão legal, não me chama mais no WhatsApp. Pois é, Jesus mandou ir comprar comida. Sara, mas ela era tão boa, me ligava, fazia live comigo, eu sei, mas não fazia parte daquilo que Deus tem para a tua história. E eu, Sara, prefiro ficar sozinha e viver a plenitude do que Deus tem, do que rodeada de gente que não é capaz de caminhar na mesma levada que o céu tem para mim. Jesus não tinha medo de ficar sozinho, porque quando ele viu que a multidão era motivada pelos milagres, ele olhou para os discípulos e disse: e vocês não vão embora também? Porque Jesus entende que o propósito não pode ser comprometido pela minha falta de maturidade de despedir pessoas que já está na hora de despedir.
Os discípulos saem, a mulher samaritana chega. E diferente desse evangelho que você está aprendendo por aí, o evangelho verdadeiro é renúncia. É por isso que quando Jesus chega perto dela, não chega dizendo: olha, vem cá, eu vou te abraçar. Não, dá-me de beber. Porque para viver em Deus, precisaremos estar preparados para renunciar algumas coisas. Eu admiro a samaritana, porque ela decidiu ficar viva, mesmo por causa das coisas que ela estava vivendo. Porque tem gente que por muito menos nem no possuía, morria de sede. Só que Jesus queria saber se ela estava disposta a abrir mão dos paliativos. Dá-me de beber. Como tu, sendo judeu, me pede de beber que sou samaritana, se você sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus olha para ela e diz: se você soubesse que eu não sou o teu paliativo, eu sou tua solução. Aleluia. Eu sei que você buscou muitos paliativos, mas eu vim te dizer que Jesus é o caminho e o resto é beco sem saída. Se você soubesse quem é que te diz: dá-me de beber, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Conheça o dom de Deus. O problema é que estamos nos alimentando pelas experiências dos outros. E é lindo, gente, pode me acompanhar, assista os vídeos, e a intenção é essa mesmo. Mas nada substitui a tua vida com Deus. Quando Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu está totalmente pautado em algo, não só que ele ouviu falar. Bartimeu não está emocionado pelo movimento da multidão. Quando ele começa a ouvir o alarido, ele diz: o que está acontecendo? E as pessoas estão dizendo: Jesus, o Nazareno, está passando aí. De repente ele começa a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que quando Bartimeu faz essa declaração, ele está falando acerca de uma profecia de Isaías. Isaías, quando profetiza acerca do Messias, diz: quando o Messias vier, ele se sentará no trono de Davi, e todos os cegos vão voltar a ver, todos os surdos vão voltar a ouvir, todos os coxos vão voltar a andar. Quando Bartimeu chama ele de filho de Davi, Bartimeu está dizendo: Jesus, eu não estou embalado na emoção da multidão, eu te conheço, eu sei quem você é. Então pare de se emocionar por 1 minuto e 30 de vídeo no Instagram. Vai ler a Bíblia e conhecer a Deus. Porque o que o profeta Oséias nos deixou foi: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você conhecesse Deus na sua integridade, você teria recebido coisas de que quem não conhece ainda não recebeu. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço para que ele e seus camelos bebessem? Não, é que você não está entendendo. Qualquer um que beber desta água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais. Nunca mais. E enquanto Gabriel ministrava, eu estava sentada ali, e o Senhor ministrava isso ao meu coração: diga à minha igreja que existem desertos se repetindo ao longo da história. Existem provas que já viraram teu bicho de estimação. Você alimenta, você guarda, você olha e diz: Deus, até quando? Mas assim te diz o Senhor dos Exércitos: nunca mais. No Deus marcou um encontro com você nessa noite para te dizer: nunca mais. Nunca mais. Nunca mais.
Deus está encerrando o ciclo do teu deserto nessa noite. Hoje aqui, Deus está encerrando os ciclos de frustrações. Hoje aqui, Deus está encerrando os ciclos das tuas tentativas frustradas nesta noite. Nunca mais. Diga para alguém que está do seu lado: nunca mais. Qualquer um que beber desta água vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Porque nele se fará. Bata no seu peito e diga: em mim se fará. E a ideia da samaritana é brilhante. Eu não seria tão tola quanto o paralítico do tanque de Betesda de ver Jesus na minha frente perguntando o que eu quero e ficar me preocupando com as pessoas que não me ajudaram. Não, isso aí eu deixo para ele. Se Jesus já aparecesse aqui agora e falasse o que você quer, era na hora. A ideia dela era brilhante. Afinal, quem de nós não espera a aparição do próprio Cristo para solucionar os nossos problemas? Só que o poço para aquela mulher se tornou um paliativo. E enquanto ela quer a solução para parar de ir ali, Jesus quer solucionar o que fez ela chegar até ali. E é por isso que, em vez de responder como ela acessa a água, Jesus inverte a coisa e diz: chama teu marido e vem aqui. Porque você quer acabar com o teu problema, mas Jesus quer acabar com a raiz que te deixou nesse problema. Deixa eu liberar isso aqui para quem acredita. Antes de Jesus tirar você do poço, Ele vai tirar o poço de você. Vou liberar porque alguém deu glória a Deus. Eu estou com vontade de profetizar. Antes de Jesus tirar você do poço, Ele vai tirar o poço de você. Sara, eu não entendi. Deus vai alterar a tua realidade aqui dentro, para depois de alterar a tua realidade aqui fora. Porque o nível da promessa você precisa sustentar. E Deus não vai te colocar em um lugar sem você estar preparado para viver a plenitude dele. Libere para esse crente, diga para ele: antes de Jesus tirar você do poço, Ele vai tirar o poço de você. Sara, o que é isso? Viva a altura do que Deus falou ao teu respeito. Sara, eu ainda não saí daqui, não tem problema. Eu ando à altura do que Ele disse a meu respeito. Chama teu marido. Jesus está aqui, irmão. Chama o teu marido. Porque para mim não vale a pena te mudar de lugar se a tua mente continua a mesma. Eu não quero te transicionar para Canaã, Israel, se o teu coração ainda é do Egito. Tu não acessou o que Deus falou porque a tua mente continua pequena. Chama o teu marido e vem. Ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. E a resposta de Jesus para ela é: você disse com verdade. Faz o seguinte: quando as coisas não estiverem andando muito bem, diz a verdade. Porque a tua postura de santo homem de Deus me convence, mas não convence Deus. Se você quer de verdade acessar a água viva, não fica com desculpa querendo mostrar para Deus algo que você não é. Ela poderia
poderia ter arrumado um discurso, montado uma estratégia para engabelar Jesus. Mas quem está precisando não fica dando uma de malandro e arrumando estratégia para burlar os propósitos de Deus. Diz a verdade. Senhor, é aqui que dói. Senhor, é aqui que eu preciso melhorar. Senhor, é essa mania aqui que o Senhor precisa tirar. Senhor, é essa aliança aqui que precisa ser desfeita. Fala a verdade. Você disse com verdade porque você teve 5 maridos e esse que você tá não é seu. Uma matemática simples que expõe a teologia sistemática é: 6 homens vieram, bagunçaram, deixaram lacunas, formaram feridas, mas Jesus é o 7º homem, o homem perfeito, para dizer para você: eu fecho as feridas que fizeram na tua alma, eu preencho as lacunas que deixaram no teu coração. Você não precisa de R$1 milhão, de R$1 milhão de seguidores. Tudo isso é muito bom, mas sem Jesus não é nada. Vejo que tu és profeta. Nós estamos aguardando o Messias, que virá e dirá todas essas coisas. Jesus olha para ela e diz: sou eu. E você fica de pé comigo porque minha hora já está indo embora. Entende o que Jesus foi fazer no poço da vida dela aquele dia. A conversa muda. E de pregador e de pecadora ela passa a adoradora. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, os seus pais, os seus antepassados dizem que é para nós adorarmos no templo, e os meus dizem que é para nós adorarmos no monte. O que Jesus responde para ela de uma forma sintética e simples é: você está muito preocupado em estar. Antes de estar, seja. Porque o dia que não pudermos mais estar aqui, seremos a voz que ecoa para a eternidade. Quando o diálogo deles termina, os discípulos voltam das suas compras e ela sai. Perceba que Jesus operou milagres, ressuscitou dos mortos, fez prodígios, maravilhas e sinais. Mas todas as vezes que alguém perguntava se ele era o Messias, ele não respondia e não autorizava os discípulos a revelarem a sua identidade. Aí Jesus, Eliel, para no meu e no seu poço. Cheio de falha, e só Jesus sabe quantas. Cheio de defeitos, com um currículo totalmente improvável, e nos transforma na pedagogia de Deus na vida de alguém. 12 homens escolhidos, comissionados, cargo eclesiástico, nomes altos, não tiveram o privilégio de revelar quem ele era. Na boca de João, até ali ele podia ser o curandeiro. Na boca de Pedro, até ali ele podia ser o que multiplica pão. Na boca dos discípulos, ele podia até ali dizer que ele era aquele que fazia o milagre. Mas na boca da samaritana, ele era o Messias. Porque Deus, para no poço da minha e da tua história, cura as nossas feridas, sara a nossa alma e nos transforma na pedagogia do céu, na vida de alguém. Sabe o que é pedagogia? Método que se ensina. Meu tecladista, ela não tinha um curso de teologia, um cargo eclesiástico. Ela só contou o que Jesus fez.
Então, antes de você ficar igual um bobo, dando desculpa para não ser a pedagogia de Deus na vida de alguém, lembre-se, só conte o que Ele fez. Ela foi à cidade e disse: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que já sem fim. Ela não precisou de frases de efeito. Ela não precisou de um discurso bonito. Em outras palavras, o que ela disse é: eu era de um jeito, mas agora eu sou de outro. E o que mudou entre uma coisa e outra foi Ele. Foi Ele. Foi Ele. Venham e conheçam o homem que mudou a minha história. Está parando no poço das nossas vidas para nos dizer: vou transformar você na minha pedagogia, na vida de alguém. Alguém vai olhar para você, alguém vai olhar para tudo que você sobreviveu e vai dizer: não é possível, é ele, não é possível, é ela, eu preciso conhecer. Olha pra cá, olha pra cá. Ai, derrebaracalasai. Eu não sei qual é a extensão do seu currículo, mas Ele te escolheu. Eu não sei quanto você chorou, mas Ele te escolheu. Eu não sei quanto você caiu, mas Ele te escolheu. Eu não sei quanto você pecou, mas Ele te escolheu. Eu não sei quanto você negou, mas Ele te escolheu. E o plano original de Deus ainda está de pé. Ele ainda para no poço da tua história para te dizer: eu te escolhi, eu te escolhi, e é você que eu quero. Jeová Rafa está passeando sobre essa igreja aqui nesta noite, e Ele está dizendo: eu vou fechar todas as suas lacunas, eu vou curar todas as suas feridas, eu vou jogar fora essa inferioridade que diz que você não é bom o suficiente para aquilo que eu decidi fazer. De pecadora a adoradora, de adoradora a pregadora. Aleluia. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde, conhecei o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter um encontro com Jesus. Só existe uma coisa entre um futuro comprometido ao caos para se tornar a pedagogia de Deus na vida de alguém. E o que é, Sara? Uma escolha. Se essa taça tem 300 ml de água, ela diz que eu posso beber 300 ml de água, sim ou não? Quando eles se encontraram no capítulo 4, no verso 10, você lembra que Jesus disse para ela:
qualquer um que beber desta água voltará a ter sede. Ou o que Jesus está dizendo para ela é: se você continuar a beber desse cântaro, você bebe hoje e amanhã sua sede volta. Você bebe hoje e depois de amanhã a sua sede volta. Mas você lembra o que Jesus declara a seguir? Mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque nele se fará. Quando o verso 28 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, ela entendeu: eu preciso deixar o que me limita e agarrar aquilo que me faz fluir. Porque diferente do poço que tem água parada e barrenta, da fonte nunca a água é a mesma. Hoje é uma água, amanhã é outra água, depois de amanhã é outra água. E o céu nos convida a vivenciar a novidade dos rios que jorram do trono de Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi o seu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero ouvir a igreja declarar: eu quero beber. Rompa esse cântaro. Rompa. Fonte de águas vivas, tu és a fonte. Eu preciso conhecer você nessa noite. Você que decide de uma vez por todas deixar aquilo que te limita e acessar aquilo que te faz fluir. Se você está aqui nessa noite e você entende que Jesus é o único caminho para a novidade de vida que te aguarda e precisa hoje confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, faz o sinal assim com a sua mão, porque eu quero orar por você. Sabe, eu vim nessa conferência, eu já participei dessa igreja, eu me afastei, eu me distanciei. Mas eu preciso te dizer, a água barrenta e parada do poço não está com nada. Eu quero voltar a viver o fluir que existe em Deus. Se você veio aqui a essa conferência essa noite e está distante dos caminhos do Senhor, mas precisa refazer a sua aliança, faz um sinal assim com a sua mão, porque eu quero conhecer você.
A oportunidade está aberta e o momento é agora. Você precisa compreender que o passo que você precisa dar para se tornar o ensino de Deus na vida de alguém, a pedagogia de Deus na vida de alguém, está em você largar o cântaro e acessar a fonte. Tem alguém aqui essa noite que precisa se render a Jesus como Salvador, ou refazer a sua aliança com Ele? Faz um sinal assim com a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que esse ciclo de buscas que não vão preencher a sua alma termine. Faz um sinal assim com a sua mão, porque eu quero conhecer você. Eu vou orar e a oportunidade ainda estará aberta. Você que pode, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Deus. Porque sabemos, ó Pai, que a única fonte que pode nos suprir é a que vem de Ti. Pai, existem sonhos e projetos aqui essa noite. E eu peço, ó Pai, que cada cântaro que precise ser quebrado, para que eles fluam, sejam quebrados agora, pelo poder e autoridade do Teu nome, Jesus. Pai, que tudo aquilo que nos limita a vivenciar o novo seja rompido agora, Deus. E que todo elo entre nós e a promessa seja, ó Pai, alcançado pelos rios que correm do trono de Deus. Sacia a nossa sede, mata a nossa fome e nos transforme na Tua pedagogia, na vida de alguém, para que todos vejam, saibam e juntamente concordem que foi a Tua mão que fez isso. Você que pode, me ajude, abrace ao crente que está do teu lado e profetiza para ele: água parada nunca mais, cântaros de limitações nunca